Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite, boa noite. Vamos aguardar, né, um pouquinho o pessoal entrar. Veio um convite, Mi. Olá, Oi, boa noite. Tudo bem? boa noite, tudo bem? Ai, a nossa o pessoal já está entrando aí, né? Deixa o pessoal entrar um pouquinho, vamos dar um tempinho, né? Vocês estão bem aí? Oi, Alê. Boa Tudo bem? noite. Deixa eu erguer um pouquinho a câmera aqui para aparecer mais. Já vi aí a Ângela, a doutora Karina, boa noite. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos, muito bem-vindos essa noite, noite especial. Tudo bem, doutora Karina? Bom ver vocês por aqui. Pois é, Deixa eu né? só dar um tempinho para o pessoal ir entrando. Fazia tempo que a gente não fazia live, né? Não fazia live há Pois um é, tempo já. bastante tempo, né? Só nossas reuniões e a nossa correria. É, Live acho mesmo. que live mesmo foi no passado e há um Faz um tempinho. tempo já. Ó, já tá, tô vendo uns alunos por aí. Isso aí, pessoal, sejam bem-vindos, obrigada. Estava com eles agora numa aula online, Que né? Falei, bom, né? ó, eu convidei, né? Falei, quem quiser participar, pessoal aí da graduação de fisioterapia, Sangue então, se novo na quiser filha. participar, vem, né? Então, Que às bom. vezes, é porque se tem algo que acontece muito é o pessoal está na faculdade e acha assim, ah, eu nasci para dermato, não vou fazer dermato, né? Depois Essa, vai um monte. Quando pega o gosto. depois que pega o gosto, não tem jeito de largar dermato mais, né? Não são poucos os relatos, né? De colegas que falam sobre isso, né? Que a gente. Ah, eu entrei na faculdade, mas a última opção minha era dermato. Agora tá lá na dermato. É isso e aqui. Aí já funciona, né? Deixa eu ajustar Ainda. aqui. Alô, Berton aí, tudo bem, Lu? Boa noite. Oi, Lu, tudo bem, querida? Vamos lá, né? Essa noite é muito especial para nós, viu, gente? Nós vamos começar, porque nós prometemos às 8, né? O pessoal vai Isso. entrando aí, acompanhando. É um prazer imenso estar aqui com vocês para trazer essa novidade, porque é um fruto de um caminho percorrido, de uma luta mesmo que nós tivemos ao longo de algum período aí. E é um prazer, gente, imenso estar aqui. É muito bom trazer esse filho para vocês conhecerem, tá? Eu quero, É, foi. eu quero aqui que a minha amiga se apresente, a doutora Mirella, para que a gente possa dar início aqui na nossa live, a primeira live da nossa Masterclass, e que corra tudo conforme o esperado aí. Aqui no norte do Paraná deu uma chuva forte agora há pouco, eu até fiquei com um pouco de receio de cair, sabe? Mas eu acredito que agora vai bem, deu uma acalmada, né? Boa noite, colegas Bom, que estão entrando. tem bastante. Tem um pessoal entrando aí. Doutor Ricardo Sena também já vi que está aí. Boa noite, doutor Boa Ricardo. noite. Boa noite, Sidney, né? Tem alguns alunos que já entraram também, sejam bem-vindos. A gente tem alguns colegas que comentaram que teriam um pouquinho de dificuldade porque estão dando aula, né? E hoje o dia inteiro respondendo, né? Vai ficar gravado, né?
É, Então, quem tá podendo estar hoje conosco, que bom, né? Mas com certeza a gente sabe que muitos colegas vão assistir, procurar saber, né, sobre isso tudo. Então, vou me apresentar aqui, como a doutora Renata já pediu que eu me apresentasse. Então, sou a doutora Mirella, né? Juntamente com Renata, criadora do método do Menlif, algo que a gente está trazendo agora para os nossos colegas com muito carinho, né? Que é realmente fruto de um trabalho, fruto de um estudo, né? De algo que nós nos debruçamos por um tempo, né? Indo de lá para cá, de cá para lá, Ponta Grossa, Maringá, ficou um espaço pequeno, né? Para a gente nesse tempo todo. Para que a gente pudesse realmente trazer algo que viesse proporcionar, né, um caminho mais curto aí para os nossos colegas, diante daquilo que a gente encontrou nas formações que nós fizemos aí ao longo dessa nossa trajetória, né, Renata? exatamente. Nós temos aí, nesse começo, a intenção de passar um pouquinho para vocês o que foi a nossa trajetória até aqui, para a gente chegar na conclusão de desenvolver realmente o método e trazer isso como uma ferramenta para abrir para todos. Nós tivemos aí todo um processo, nós conhecemos todas as dificuldades do profissional, nós estamos aí já há um período, né? Já são 23 anos que eu tenho de formada, a doutora Mirella também, um bom período. E nós sabemos exatamente o que o profissional passa e vem passando nos últimos anos, né? Uma luta com relação à evolução da profissão. E nós sabemos que a harmonização entrou e foi um fôlego para nós, né? Principalmente a Dermato aí que entrou e abraçou a causa, mas a gente tem colegas também que atuam aí na área dos injetáveis e estão com bastante interesse agora de conhecer a Dermato mais a fundo, e nós temos visto profissionais trazendo resultados maravilhosos, e isso é um orgulho para nós saber assim, que estamos crescendo. Isso é muito gostoso, né? Mas a nossa trajetória, ela veio de um processo assim de muitas barreiras, muitas dificuldades que nós passamos, para que nós pudéssemos entrar realmente de igual com as outras profissões que já estão aí. E isso fez com que nós passássemos alguns processos aí não tão gostosos, né, doutora Mirella? Foi um processo um pouco truncado no começo, foi difícil, tivemos muitas barreiras realmente para transpor, né? Barreiras de várias situações, barreiras inclusive na forma de pensar. Então, nós passamos por uma transformação, acho que completa aí, para que a gente pudesse trazer esse método da forma estruturada como a gente fez. E eu acredito, de verdade, de coração, que isso vai transformar a vida de muita gente na nossa área, tá? Quer falar um pouquinho, doutora? Eu acho importante a gente comentar, né? Algo que a gente comentou muito enquanto a gente estava criando o método, enquanto a gente estava estudando sobre o que a gente ia propor, né, com o Melif, que foi o que especialmente nos uniu, né, Renata? O que nos uniu Exato. foi a nossa dor, né? Aquela dor que a gente sentia e que era comum para nós, né? E que a gente chegou à conclusão de que era uma dor de muitos colegas, né? Especialmente os colegas da fisioterapia, mas os colegas da harmonização facial, os colegas que estão entrando, né, na harmonização, os biomédicos, os enfermeiros, os farmacêuticos, eles têm algo em comum conosco, né? Com relação a essa necessidade, a essa aceitação, muitas vezes essa questão das suas
resoluções, né? Daquilo que o mercado, né? Muitas vezes aponta como uma necessidade e que essas profissões precisam também superar, assim como nós, né? Então, mas claro, nós somos fisioterapeutas, né? Então, o que nos impulsionou, o que nos fez chegar até aqui, é exatamente isso, essa dor e aquilo que a gente passou, né, Renato? Como você muito bem colocou aí, né? Para ser reconhecido, para ser reconhecido profissionalmente, para obter a dignidade profissional, a gente sabe que não é fácil para a fisioterapia, né? Nós temos essa dor. E todo profissional fisioterapeuta estuda muito. A gente chegou à conclusão, a gente viu, com tudo que a gente estudou, claro, tem toda a nossa experiência, a nossa trajetória de vida, de profissional, dentro da fisioterapia, da dermatofuncional, né? Isso tudo colaborou, ajudou para que a gente conseguisse visualizar, né, tudo isso. E essas dores, né, que são comuns, tanto para mim e para você, né, como para os colegas, muitos colegas, e a fisioterapia como um todo precisa, né, dessa evolução. Nós estamos buscando isso, nós estamos indo em contra isso. A fisioterapia está crescendo, a fisioterapia está mudando. Então chegou a hora da gente realmente dar esse salto, né, dar esse plus, né, na valorização da nossa profissão, né? Na verdade, assim, todos, eu acredito, que chegaram no momento de uma explosão, né? E todos juntos. A fisioterapia chegou e dá com uma situação, assim, um pouco diferente, né? A gente foi despertando aos poucos para as possibilidades que a gente tinha no mercado. Mas o que aconteceu, assim, que eu acho que assusta muitos colegas, é a questão de concorrência, aquela questão de você perceber, assim, tem muita gente trabalhando, né? Quem está na área sabe que tem muita gente trabalhando. Só que eu não vejo essa questão da concorrência como uma coisa ruim. A concorrência, ela é saudável, porque ela traz ela te força ao aprimoramento, ela te força a se destacar no mercado de alguma forma, a buscar melhores soluções. E isso, na nossa área aqui, na nossa trajetória, foi um impulso também. E fez com que nós pudéssemos aí trazer soluções para muitos problemas que a gente enfrentava diante do restante, né? Porque a gente ficou assim, meio que encolhido até determinado momento e depois a gente avançou. E nesse avanço nós encontramos soluções. E o método ele entrou para trazer soluções. Soluções para as barreiras que a gente precisou transpor durante esse processo, né? Com essa visão inteira, essa visão global que a Físio traz já da base, né? E isso ajudou muito, porque essas soluções diminuíram muitos impactos, trouxeram muita clareza para o que a gente estava fazendo dentro da formação e da construção dos procedimentos, dentro da técnica que a gente foi buscar. Então, nós vamos falar um pouquinho para vocês sobre isso, para vocês compreenderem o que consiste o main lift. Porque eu falo assim, não é só um lifting, a gente fala o pessoal vê o lifting, né, no nome do método, a forma como a gente batizou, mas não é só um lifting, é muito mais que um lifting, porque a gente acaba enxergando o paciente como um todo e a gente não trata apenas da suspensão do tecido. A gente faz um trabalho com o método e ele trata o corpo, trata as respostas teciduais e trata o processo. Então, ele dá condição para a pele sofrer aquele procedimento e ele dá condições para que o organismo reaja bem e se mantenha por um período longo, coisa que muitas vezes a gente não vê por aí, né? Porque se a gente for trabalhar mecanicamente só a suspensão do tecido, você não tem essa resposta, né, doutora? Então, essa construção que nós trouxemos, eu acredito que vai fazer toda a diferença
para nós como profissionais e para os clientes, os pacientes que estão recebendo também. Né? E nós vamos trazer isso para vocês, gente. Espera que a gente tem muito conteúdo para passar aí, tá? Né, doutora? Eu acho que essa questão que a gente vivenciou, né? A gente vivenciou e a gente viu, pessoal, uma formação fragmentada, né? Foi uma formação que a gente acabou, a gente se submeteu a isso, era o que tinha, né? Para a gente no momento. Então, a gente fez essas formações fragmentadas. E a gente atribuiu isso, essa mudança e a criação do método, né? Durante a criação do método, a gente falava muito sobre isso, que a formação da fisioterapia, né? Não querendo trazer nenhum desconforto para os demais colegas das outras áreas profissionais, mas a gente tem as bases, né, da formação da fisioterapia, trazem conhecimentos para nós que a gente acredita muito, que nos ajuda, né, nos ajudou, a mim e a doutora Renata, a perceber, né, as lacunas nas formações fragmentadas que tivemos, que fizemos, e nos ajudou a criar, né, um método, né? Porque nós começamos a utilizar essas bases da nossa formação, que são bases próprias da formação da fisioterapia, né? Como cinesiologia, como biomecânica, né? Como toda essa análise, né? Da cinesioterapia, do movimento, né? Da biomecânica tecidual, que é algo que é comum para nós, né? A terapia tecidual, a terapia dos tecidos, a mobilização tecidual, isso é algo que para nós é muito comum. E nós começamos a observar tudo isso e entender que isso era necessário, que essa visão era necessária, que essa análise era necessária, que não dava para a gente trabalhar esse reposicionamento de tecidos como uma simples técnica de lifting, né? E que a gente tinha que ampliar essa visão para uma técnica que pudesse trazer, sim, o reposicionamento de tecidos, sim, uma harmonização da face, mas que pudesse trazer a naturalidade necessária, né? Que pudesse ter uma preocupação com a funcionalidade, que nós temos essa questão, né, doutora, que é própria da fisioterapia. Essa preocupação com a funcionalidade, né? Então, isso tudo nos abriu, né? Ampliou a nossa visão e a gente ficou com brilho nos olhos quando a gente percebeu que a gente tinha realmente uma condição de superar tudo aquilo que a gente tem visto, especialmente a fisioterapia dermatofuncional nos injetáveis, né? A fisioterapia na harmonização dermatofuncional sofrer, né? Que diz respeito a todos esses impedimentos que imputaram para nós e que não existem. Nós estamos quebrando barreiras, né? Que não existem, né, doutora? Essas barreiras que nós fomos quebrando, a gente foi percebendo que havia muito mais da nossa base do que a gente imaginava. E isso fez a gente, assim, brilhar, assim, os olhos mesmo, porque foi impressionante a forma como aconteceu, tá? O que a gente percebeu ao longo do processo foi que nós fomos fazendo, criando método, aplicando, percebendo onde precisava aprimorar, onde precisava melhorar a visão. E, de repente, quando a gente olhou, a gente se deparou com uma mudança de situação. Então, o cenário estava diferente. O cenário, com relação ao mercado, começou a mudar. A visão do paciente, a busca pelos procedimentos, o contato, né, com o paciente, isso daí foi sendo aprimorado e houve um salto. E nós percebemos isso em várias vezes, né, doutora Mirella, que durante os atendimentos, inicialmente a gente atendeu muito juntas para que a gente conseguisse desenvolver cada etapa, né? Então, nesse processo, nós percebemos um avanço que foi muito rápido. E isso ajudou muito. E durante esse processo e esse avanço também, nós criamos uma metodologia,
de abordagem do paciente, o que fez ainda dar um salto maior e fazer a gente se estabilizar, se estabelecer no mercado. E isso ajudou demais. E a gente resolveu pegar essa metodologia toda, né, desse avanço que a gente teve, e transpor mesmo para um método. Como que a gente vai empacotar isso para que a gente siga da mesma forma, para que nós não percamos isso no meio do caminho, para que a gente possa replicar sempre nos consultórios e passar para os colegas de uma forma que fique didática, que fique fácil a compreensão e que consiga aplicar no dia a dia, na rotina, né? E nós conseguimos, gente. Isso aqui é o que mais, assim, me deixa orgulhosa, porque a gente conseguiu fazer isso de uma forma, assim, foi tremendo o que a gente conseguiu. E é um orgulho hoje trazer isso para vocês, né, doutora Mirella? O que mais nos fez brilhar os olhos, eu acho que foi o fato da gente, naquele momento, a gente entender sobre os desafios que a fisioterapia em especial, né? Que o profissional fisioterapeuta, e aqui eu falo como fisioterapeuta porque, né, como profissional da área, a gente sabe quais são os nossos desafios, né? Então, a gente sabe quais são os desafios que a gente precisa superar. E a gente viu essa possibilidade através daquilo que a gente naturalmente foi criando e foi fazendo e foi experienciando e foi trabalhando e foi trazendo aquilo para a nossa realidade de consultório, discutindo, conversando e trabalhando junto, isso tudo, fazendo troca de instrumental, mudando o instrumental extremamente agressivo para tecidos, que a gente sabe, existe realmente algumas situações e algumas correntes, inclusive, de opinião sobre isso, né? Que é muito agressivo, a fisioterapeuta não vai se meter com isso porque não vai dar certo, isso daí. A gente substituiu esses instrumentais por instrumentais menos agressivos aos tecidos, a gente fez toda uma mudança e tudo isso nos fez brilhar os olhos porque a gente viu que a gente tinha uma possibilidade de transformar a vida financeira dos nossos colegas, mudar e subir o nível no sentido de valorização profissional, né? Insegurança com relação às questões de cunho ético, de resoluções, né? Posso, não posso, devo, não devo, dá para fazer, é legal ou não é. A gente consegue, com o MELIF, superar tudo isso, né? Então, isso foi o que acabou gerando esse clique para a gente realmente colocar isso no papel, fazer, né, um processo inclusive a gente está em processo de registro, né, e trazer isso como um método, né, e claro que a gente amadureceu, a gente está mais de 6 meses aí fazendo isso, amadurecendo essa ideia para poder trazer aqui para os colegas realmente algo bem sólido, né? Então, a gente tem essa solidez hoje para poder apresentar. Então, a gente tem muita coisa para a gente falar aqui. Mas o que mais nos deixou muito felizes é essa possibilidade. A gente poder proporcionar, através do MELIF, que o colega mude a entrega, suba de nível em relação à entrega para os seus pacientes dentro do seu consultório, né? Vire a chave da sua vida profissional, né? E mude e ganhe naquilo que eu acho que incomoda muitos de nós ainda, né, Renata? Que é a questão da dignidade. Né? Porque parece assim, né, pessoal? Quem está aí na live e quem vai assistir aí depois vai concordar com o que eu vou falar aqui. Parece que foi colocado, que a gente foi programado na faculdade para a gente ganhar pouco, para a gente fazer trabalho de caridade, né? Para a gente cobrar R$ 50 por uma sessão de fisioterapia, para a gente receber um salário baixo. E como se a gente não tivesse o direito, né?
de poder ter um bom carro, viajar, ter uma qualidade de vida, né? Colocar o filho na escola que a gente quer, ter um consultório legal. Né? Parece que a gente que existiu, né? Isso enraizado aí desde a faculdade. E a gente, através do Melif, a gente viu essa possibilidade de mudança, né? De virada de chave em relação a todas essas coisas. Por que, Renata, será que a gente faz isso com o Melif? Dentro da nossa visão, a gente percebe assim que as limitações, as barreiras, elas conseguem ser transpostas de uma forma mais suave, sem muita guerra, né? Sem muita briga no mercado, porque dentro do método a gente consegue um posicionamento profissional. E dentro desse posicionamento, a gente consegue uma mudança de chave no pensamento, na forma de você abordar o teu paciente, na entrega que você vai fazer com ele. Então, tudo isso fez, em pouco tempo, com que a gente modificasse a forma de pensar. E ver o paciente saindo assim, com um brilho nos olhos também, com aquela satisfação de resolver realmente um problema, né? Porque muitos pacientes chegam para a gente com uma frustração muito grande, dizendo que já passou por vários tratamentos, dizendo que teve alguns tratamentos frustrados e que não conseguiram resolver seus problemas. E, de repente, chega, a gente faz um procedimento, a gente faz um preparo, a gente cuida de todo o terreno biológico do paciente, a gente tem uma resposta. Então, a pessoa olha, ela fica impressionada. E nós, no começo, também ficávamos, porque era, assim, era um salto muito grande nos resultados. E isso fez com que a gente avançasse muito. Então, mudou o pensamento, mudou a forma de abordar, mudou até, assim, se a gente for parar para pensar, a questão de você se perceber igual, né, a outros profissionais que não têm esse problema. Então, a gente se nivelou no mercado e teve um destaque. E isso foi muito rápido para nós. Por isso que a gente resolveu empacotar esse conhecimento, essa vivência, essa experiência e trazer para vocês. Só que esse empacotar essa vivência, ele vai depender de um processo. Mesmo processo que nós passamos, porém sem aquelas dificuldades que nós tivemos. Então, o Melif, ele foi programado, ele foi projetado dentro de uma metodologia mesmo e dentro de uma questão, inclusive pedagógica, que a gente já traz da nossa vivência. E isso faz com que a gente fez uma forma de entrega do Melif que o profissional ele consiga passar por níveis de aprendizado, fixe esse conteúdo e crie uma conexão entre os níveis. E essa conexão foi o que faltou para nós na fragmentação dos cursos que nós fizemos. Nós fizemos diversos cursos que a gente pegava uma técnica fragmentada, pegava outra, de repente você via as pessoas medindo, fazendo medições igual para todo mundo. E aí você fala, gente, e a diferença anatômica? Onde está? E a diferença funcional, como é que isso vai ser visto? Então, ficaram muitas lacunas que a gente conseguiu tirar todas. A gente juntou, desenvolveu por níveis e a gente trouxe para vocês, assim, num formato que não tem como não pegar o processo, tá, gente? Ficou muito bom mesmo, né, doutora? Eu acho que uma das coisas que a gente pode falar com relação à técnica, né, em específico, e a formação, é que exatamente quando eu falo assim, por que 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 eu falei para você, né, por que que o Melif consegue, né, superar isso e ultrapassar algumas barreiras, né? Existem várias barreiras que a gente ultrapassa com o Melif, mas na parte técnica, eu acho que é a questão justamente de você conseguir linkar, né?
fazer esse link do raciocínio lógico, né? Do raciocínio da análise dos tecidos, né? E você conseguir definir a partir disso e utilizando as bases de conhecimento, né, que a gente tem para tomar decisão, né? E uma decisão que realmente tem a ver com a individualidade do paciente, né? Não uma decisão pura e simplesmente relacionada a uma técnica X. Bom, não. É uma decisão que se relaciona, né, com várias situações do paciente, da individualidade de cada um, como a Renata falou, da questão, inclusive, da anatomia específica, porque a gente sabe que existem as variações anatômicas, então não existe essa questão de fazer medidas, a gente precisa realmente avaliar, né, palpar, olhar, né, fazer tudo aquilo que a gente já é do nosso hábito, né, do dia a dia, da fisioterapia, né, e dentro da profissão nossa, a gente tem essa, digamos assim, esse plus, né, que facilita para a gente. Né? Inclusive, é bom até falar aqui, né, aproveitando isso, que a gente não tem, como somos fisioterapeutas, e a gente já falou aqui que a fisioterapia, a gente sabe quais são as dores, a gente sabe quais são as barreiras que a fisioterapia precisa superar. Claro que a gente acabou visualizando né, um público específico, que são os nossos colegas fisioterapeutas, né? Que, em sua maioria, têm as mesmas dores que nós tínhamos. Ainda a gente tem, né? Mas a gente está superando, né? E a gente está com uma ferramenta que a gente utiliza para isso e que está dando super certo na nossa vida. Mas a gente quer deixar muito claro aqui que a gente não proíbe, não vai proibir nenhum outro profissional de estar conosco, né? Até porque a gente acha que isso legalmente é proibido, a gente não pode impedir as pessoas de buscarem o conhecimento, né? O conhecimento é livre, a busca pelo conhecimento é livre do indivíduo, do cidadão. E a gente também não quer fazer que aconteça com outras pessoas o que aconteceu conosco. Né? Porque não é difícil a gente encontrar relatos, não são só os nossos. Não fomos só nós que passamos por isso. Né? Fomos humilhados no curso, mas tem vários relatos de colegas que precisaram deixar de fazer alguma determinada técnica no curso porque era fisioterapeuta, que não era da mesma formação dos demais colegas que estavam no curso. Você não pode fazer essa parte porque você não é, porque você é fisioterapeuta, então essa parte você não faz. O outro colega realmente não foi aceito no curso porque o curso só é aceito, só é focado para tais profissionais e fisioterapia não está inserida ali, né? Então, não são poucos os relatos em relação a isso. Mas a gente, primeiro que é ilegal, gente, de verdade, porque a gente realmente não quer criar caso e ninguém faz isso, né? A gente fica muito chateado, porque também ninguém vai querer ser aceito à força no curso, né? Que não quer que a gente esteja ali. Mas a gente não vai fazer isso, porque a gente não vê isso tudo, né? Pelo contrário, cada colega traz consigo uma experiência. E é possível a gente trocar conhecimento, né? Então, eu tenho vários exemplos de colegas médicos que fizeram um curso comigo, enfermeiro, farmacêutico, que a gente trocou, nossa, muito conhecimento ali. Então, a gente já coloca essa questão para ficar bem, né? A gente fala muito a questão da fisioterapia porque somos fisioterapeutas e porque conhecemos, né? Todas essas situações que a fisioterapia já luta há muito tempo, né, Renata? É verdade. É assim, gente, a gente passa pelos processos e a gente tenta fazer diferente para que as pessoas que vêm depois não precisem passar pela mesma situação. Eu e a doutora Mirella, nós fomos eu falo que nós fomos valentes nesse processo todo. A Mirella nunca me viu brava e teve um dia que ela me viu muito nervosa por conta de de ser barrada mesmo numa situação em que você
como profissional você não vê a dificuldade, você vê outras pessoas com maior dificuldade do que a tua e você ser barrada, você ser impedida de, de adquirir um conhecimento que você pagou por ele. Então, foi uma coisa assim surreal na construção desse conhecimento, gente. Foi absurdo, assim. E a gente não quer realmente que ninguém passe por isso, porque não é necessário, né? A gente sabe que todo mundo tem a capacidade de evoluir, de conhecer, de aprender, de se apropriar de um conhecimento e desenvolver dentro da sua profissão. A questão da concorrência, eu vejo saudável. A concorrência, ela é saudável para estabelecer um mercado. Isso a gente vê, inclusive, na 25 de março. Se você for na 25 de março, você vê muita gente vendendo a mesma coisa, né? E todo mundo vende, todo mundo se fortalece, todo mundo se junta ali e cresce. Então, essa é uma situação que eu não pretendo fazer com que ninguém passe, porque eu passei e eu não gostei, gente. De verdade, eu não gostei da humilhação que nós passamos dentro desse processo, né? Então, o que eu quero passar para vocês hoje, que a gente tem pouco tempo de live, lembrando que amanhã nós vamos entrar no conteúdo mesmo técnico do método, tá? Já dando um spoilerzinho aqui para vocês. E na aula de sábado, a gente tem uma aula secreta, que também vai ter bastante conteúdo. Então, quem estiver no grupo vai receber o link para entrar nessa aula. Então, se você ainda não fez a inscrição, entra lá e faz. A doutora Mirella manda o link para vocês. Mas, retomando aqui, que eu quero passar, assim, para fazer um resumão, tá, doutora? Do que a gente vai passar e o que vocês vão ver daqui para frente. Nós entramos mais hoje para apresentar, para mostrar para vocês que é possível, que existe sim uma possibilidade de evolução, de expansão dentro da nossa área, porque nós estamos passando por isso e nós queremos que os profissionais, que os nossos colegas também passem de uma forma digna, de uma forma que realmente vale a pena você olhar o resultado daquilo que você fez e você se orgulhar daquilo. Então, isso daí não tem preço, gente. Isso daí é uma coisa que, para nós, assim, a gente troca muitas figurinhas, nós já somos irmãs, de tanto que a gente troca figurinhas, porque foi uma expansão muito grande e a gente quer trazer isso para vocês também, tá? Então, olha, a gente sabe que muitos profissionais já estão na estrada aí por muito tempo e que muitas vezes a gente passa por uma estagnação profissional. A gente passa por uma estabilidade aí no mercado e fica parada, né? E o Melif veio para quebrar isso, para que a gente possa evoluir, para que possa crescer. E os colegas também estão aí, a gente está com as portas abertas para receber, só que vai ser uma formação, gente, para poucas pessoas, tá? Nós não queremos encher a formação, porque a gente precisa ter o domínio daquilo que a gente está passando e a certeza daquilo que o colega vai receber com prioridade para que ele possa aplicar realmente. Ele tem que sair sabendo fazer, né, doutora? E a gente tem uma questão que foi o que a Renata falou, que a gente ficou ali. Oi, Sônia. Oi, Cá. A doutora Karine foi nossa aluna aí de toxina, né, Renata? A Sônia é paciente, está aí com a gente. Obrigada aí pela presença, Sônia. A Sônia pode deixar na notinha aí como foi tudo aí, né? Mas uma das coisas que a gente fala, que a gente identificou, né, e que a gente subiu o nível, que a gente percebeu, é a questão do posicionamento profissional. O ticket de receita do Melif é alto, pessoal. Tá? O ticket de receita do Melif é alto. Porque ele é um procedimento
que requer todo um cuidado, ele é um procedimento diferenciado, né? Ele tem uma particularidade, ele tem um nível de complexidade importante, né? Então, ele tem um ticket alto, né? Mas pensar, doutora, que é assim, é alto quanto, né? Porque se a gente for parar para pensar o que o paciente às vezes saiu por aí e desperdiçou, né, dos recursos e veio, chegou para a gente sem resultado, então a gente para analisar isso, você vê que não é. Né? Você sabe que eu tenho uma experiência aí, falando o que você está falando, a gente tem uma experiência de consultório dessa semana. A cliente veio para fazer a avaliação, né, do que estava falando dela. A gente apresentou o meio para ela, ela tinha visto, ela veio, ela viu o resultado dele no meu Instagram, né? E aí a gente apresentou o Menlif para ela e ela comentou com a gente, olha, a gente passou o orçamento, falou do Menlif, do custo do Menlif, como que ficaria para ela, né? Que a gente tem, né? A gente já vai avisando que a gente vai ter um valor que é o valor mínimo, né? Todo colega que tiver a formação vai ter que respeitar. Então, isso já é algo que já te força ao posicionamento adequado, né? Como um profissional de valor, porque você está entregando algo diferenciado para o seu paciente. E ela comentou conosco, olha, eu me admirei. Ela esperava mais, né? Diante daquilo que ela já gastou com outros procedimentos que ela fez. Então, é bem isso que você falou. A gente então, tem agora, essa questão paciente. do funcionamento é muito importante, porque isso foi uma preocupação nossa. Foi por isso que a gente trouxe para o método o setup de negócios, o setup de modelo de negócios. Porque a gente entendeu e percebeu que não adiantaria a gente trazer um método técnico, né, em que depois o colega tivesse dificuldades para trabalhar ele na venda, né? Para condução, retorno, né? Procedimento. Isso mesmo. O retorno do que ele investiu, enfim, no curso, né, nos cursos, porque essa foi uma dificuldade que a gente sentiu de imediato nos cursos que nós A nossa dificuldade foi interessante, gente. Eu vou explicar para vocês qual foi a nossa dificuldade. A nossa dificuldade foi que a gente estava acostumado a trabalhar com valores de um procedimento. E o método, ele traz um complexo de competências que você aplica. Então, você tem que fazer um agrupamento para você conseguir, eu já vou dando spoiler das próximas aulas, né? Para você conseguir precificar. Então, a nossa forma de pensar teve que mudar, porque senão a gente não conseguia ter o recurso para entregar para o paciente. Então, foi essa questão mercadológica que fez com que a gente também fizesse um modelo de negócios para que a gente conseguisse passar isso para os profissionais também. Porque foi assim, foi como você olhar a coisa de trás para frente, né? Você vê primeiro o negócio, a forma como você vai trabalhar aquilo, né? É business, não tem outro jeito, gente. Por quê? Você precisa do recurso para entregar para o paciente. Como que você faz sem recurso, né? Então, você precisa entregar um montante. E a partir do momento que você resolve realmente o problema, você tem ali a solução para entregar para o seu paciente, ele vem e ele entende aquilo ali como um processo e um procedimento, sim, que tem, é óbvio, um valor mais alto agregado, né? Existem outros profissionais que o paciente vai, por exemplo, ele vai no cirurgião plástico, ele já tem mais ou menos na cabeça uma média de valor que ele vai pagar lá numa cirurgia, né? E quando a gente se posiciona com o Menlif, ele também vai chegar tendo mais ou menos essa ideia. E nós não ficamos fora do mercado, porque nós lançamos também, inclusive a gente pôs uma pesquisa aqui, né, doutora? E o pessoal já vinha com uma noção do valor que estava agregado ali. Então, não é um valor complicado de você conseguir colocar no setup e vender para o paciente o seu procedimento.
Então, essa é uma questão importante que a gente vai abordar depois em aula mesmo, mas já dando um spoiler, né? Porque nós já estamos terminando o tempo. Olha aí, a gente tem uma prova social aí, ó. A gente acabou de ter uma prova aí, né? A Sônia está colocando aí a paciente de Belize, né? Fez aqui. E aí está dizendo aí que ela está rejuvenescida há 10 anos, né? Está tudo esticadinho, sem dor. A Leila tá brava aí, diz que a gente tá entregando ouro aí, viu, Renata? Sônia, quanto tempo faz que você fez o procedimento? Sônia, quanto tempo faz que você fez o procedimento? A Renata está perguntando. Responde aí pra gente. Ó, a Sônia tá dando uma prova social aí, né? Quando a gente tem um feedback do paciente, né, a respeito do que ele, né, encontrou. Olha lá, o pessoal que faz o lifting, gente, e despenca em 15 dias, né? A Sônia tá falando que tá esticadinha aqui já faz 2 meses, ó. Então, o negócio dá resultado, né? Exatamente. Foi bem interessante isso que você falou, né? Porque a gente tem visto aí, e aí às vezes até outros colegas que trabalham com lifting e que trazem essa coisa, justamente utilizam, né, esse argumento para vender até o seu trabalho, né? Ó, aqui a gente não despenca em 15 dias. Então tá aí, a gente também está aí com a prova social da paciente dizendo 2 meses que ela fez em dezembro, e ela está dando o feedback dela aí com relação ao que ela está vendo, né? Como ela mudou e quanto ela está gostando, né? E eu acho que é uma questão, algo que é interessante do Meilift é a questão da naturalidade, né? Porque não modifica, a gente está vendo aí, né, pessoal? A gente está vendo aí em todas as mídias, né? Os artistas, né? O que está acontecendo aí de situações relacionadas a exageros com a utilização do ácido hialurônico, né? Com o preenchimento de ácido hialurônico. A gente está vendo realmente assim uma coisa que não consegue entender, né? É difícil de entender o profissional conseguir chegar naquele resultado. Artistas, né? Pessoas que têm condições financeiras para fazer. Então, na verdade, não é a questão só do profissional famoso, né? Do profissional que cobra caro, porque com certeza essas pessoas, né, que estão de projeção nacional, elas não pagaram barato. Elas não foram em pessoas desconhecidas, né? Então, não é essa a questão. A questão é realmente do método. É a questão do visualizar, né? Do que é harmonioso. Né? Porque a gente não pode pensar em resolver, somente resolver aquilo que a gente está vendo ali. Né? A gente está vendo muito essa questão dessa região, né? De supranasojugal, essa região. A gente tem pacientes aí também na live, né? Mas essa região aqui da face, malar, nasojugal, o pessoal preenche, coloca ácido hialurônico para tentar resolver toda aquela situação que a gente tem ali de coxinha, de gordura, de torção óssea, tô dando spoiler também, já que de queda tecidual, de músculo, de tecido, que muitas vezes não é por aí, né? A gente está vendo que não é por aí, porque está gerando realmente uma desarmonia, né? Ao invés de harmonizar, está ficando tudo estranho. A gente olha assim, a gente não reconhecendo as pessoas. E a gente tem relatos de pessoas que estão desfazendo esses procedimentos, porque elas mesmas não estão se reconhecendo mais. Né? Estão se arrependendo de fazer. E o Meilift, pessoal, ele trabalha, todo o trabalho que a gente faz de reposicionamento de tecidos, utilizando instrumental de baixa agressão tecidual, utilizando fio, né, permanente, com baixa condição, com baixa probabilidade de dar reações de micro-organismos e tudo mais. Todo esse cuidado. E a gente fazendo esse tratamento de reposicionamento de tecidos antes de complementar, e detalhe, a gente tem todo um processo e a gente descobriu e desenvolveu uma maneira e um tempo diferente
de fazer esses complementos, tá? Muito diferente daquilo que a gente viu e que a gente aprendeu nos cursos. A gente modificou isso. E isso deu uma grande diferença para nós. Mas com o Melif a gente consegue fazer tudo isso e trazer uma naturalidade, né? Que a gente não tem visto, né, Renata? Uhum. E a gente deu um monte de spoiler aqui das aulas daí. A gente já falou. A gente retoma amanhã, não tem problema. Conteúdo. Nós vamos amanhã, gente. A gente já está terminando aqui. Amanhã nós vamos falar mesmo de conteúdo técnico, do método, para que vocês compreendam um pouco mais, para que vocês entrem um pouco dentro do nosso raciocínio, tá? Então, a gente quer, assim, que vocês compreendam exatamente o que é um Mainleaf antes de qualquer coisa. Então, nós vamos passar amanhã. Convidem, tá, gente? Convidem os colegas, compartilhem aí, porque nós vamos ter aí uma quantidade de conteúdo interessante aí para vocês, tá? Nós viemos aqui para realmente fazer uma diferença mesmo, igual a nossa colega está aqui falando, Melissa veio para fazer a diferença. E a gente quer realmente que os colegas conheçam e também se apropriem disso que a gente está vivenciando, né, doutora? Hoje a gente trouxe uma apresentação, né? Contou um pouquinho da nossa história, trouxe um pouquinho de como a gente chegou no método, né? Amanhã a gente vai aprofundar um pouquinho mais, trazendo especialmente os diferenciais, né? Os diferenciais existem vários, mas a gente vai trazer alguns para a gente não se alongar na live. E a gente vai falar amanhã também sobre as formas de análise, né, da face. Como você analisa a face, né, para visualizar a realização do bem do seu paciente, tá? A gente vai falar isso amanhã. E a gente vai dar um pouquinho aí de informações em relação à questão do modelo de negócios, tá? E aí, depois, na aula, a gente vai aprofundar essa questão do setup de negócios e tudo mais, além de prosseguir com as questões técnicas, né? E mais conteúdo. E quem está aí, quem é da Dermato, quem já trabalha com harmonização, quem não trabalha, quem já tem algum curso ou quer fazer algum curso de harmonização, né? Vai fazer o curso, faz, né? A Renata curso, também do curso, tem vários cursos de vários colegas aí que estão nessa questão do ensino, né, das técnicas de harmonização dermatofuncional. Deem atenção para os colegas fisioterapeutas que estão ministrando cursos, pessoal. Nós já temos colegas que ministram cursos sensacionais, colegas que têm experiência. Então, deem preferência aos colegas. Quem é fisioterapeuta, né? A gente acha que a gente tem que dar essa deferência aí também para os colegas. Também existem vários colegas das outras áreas, né? E a gente já fez curso também. Assim como a gente foi mal recebido em alguns, ou em outros a gente foi super bem recebido. Outros colegas, né? Dentistas, farmacêuticos, nos trataram bem. Colegas de curso, né? Que fizeram curso conosco, né? Fomos super bem tratados. Então, assim, faça a sua formação e se prepara para o Mainleaf, tá? Se prepara para o Mainleaf porque a gente tem certeza que o Mainleaf vai te dar uma virada de chave aí na sua vida, né? Entra no link aí da bio, ou no meu, ou no da doutora Renata, tanto no meu Instagram quanto no da Renata. Você pode entrar no link da bio. Através do link da bio, você consegue entrar no grupo da VIP, da aula VIP privada. E a gente vai colocar o formulário também para você se inscrever na aula VIP, se você quiser já, né, garantir sua vaga na aula VIP, porque a aula VIP vai ser para um número X de pessoas, não vai ser aberta para muitas pessoas. Mas você já faz lá, já garante sua vaga na aula e entra lá no grupo no WhatsApp, né, privado do WhatsApp, que aí a gente já vai começar a trabalhar algumas situações também lá. E a gente te espera amanhã, né, às 20 horas,
para dar continuidade aqui nesse Eu lançamento. quero agradecer a participação. Eu quero agradecer a participação de todos vocês aqui conosco hoje. Agradecer a minha amiga, doutora Mirella, e dizer assim que para nós está sendo um momento muito especial, tá? E nós aguardamos vocês amanhã com bastante conteúdo. Vem preparados, traz papel, traz caneta, que tem muita coisa para vocês, tá bom? Obrigada, gente. Até amanhã. Mais, pessoal. Obrigada, Sônia. Beijo. Obrigada por ter vindo aí. Tchau, tchau.